Desmotivado por falta de reconhecimento ou resultado? Assista esse vídeo se você acha que sua esposa não te trata como você gostaria ou qualquer outra pessoa não reconhece aquilo que você faz. Se você se sente assim, você precisa saber lidar com alguns sentimentos que você deve estar tendo por estar passando por isso. O primeiro deles, expectativa. Muitos homens têm uma expectativa irreal daquilo que é o mundo real e o mundo ideal. No mundo ideal, todas as pessoas elogiam, todas as pessoas fazem, mas nós não vivemos lá. Muita gente, quando ela vai falar algo, ela fala de um ideal e não do real. Na realidade, a vida é corrida e às vezes as pessoas não reconhecem como nós gostaríamos, não elogia como nós gostaríamos e nós temos que aprender a lidar com isso. Às vezes espera que a esposa ou alguém elogie de maneira muito constante, algo que não vai acontecer, até porque as mulheres, elas são assim. Elas às vezes veem algo bom, não comentam, mas quando vê um errinho aqui, outro ali, elas vão falar. Porque muitas delas imaginam que elogiar vai deixar você, às vezes, meio folgado. E agora, a correção, ela entende o quê? Não, isso é para ele melhorar e ir aprimorando. Mas nós entendemos sempre aquela reclamação, correção para elas, reclamação para nós sempre entendemos que nós não somos suficientes e nos sentimos mal. Então nós temos que equilibrar essa expectativa do nosso coração. O apóstolo Paulo diz que nós não deveríamos pensar mais de si do que realmente somos. E também temos que fugir do autoelogio, porque por às vezes alguém não nos elogiar, nós começamos a nos autoelogiar, que é ruim. Provérbios 27:2 diz, seja o outro que te louve, e não a sua própria boca. Nós temos que tomar muito cuidado com o autoelogio. Então, a sua expectativa, ela precisa ser calibrada aí para você não esperar demais. O segundo sentimento que você tem que aprender a lidar é a frustração, porque se não tem reconhecimento, então vai gerar uma certa frustração que pode gerar uma amargura e um problema. Mas nós não deveríamos achar que ser reconhecido é algo tão importante. Nós temos que aprender a lidar com as nossas emoções para ser homens maduros. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo diz que nós deveríamos preferir a honra ao outro do que a nós. Então, mesmo que você esteja frustrado, não assuma uma posição de vítima. Há muito vitimismo, hoje você tem que fugir disso. Muito pelo contrário, além não se vitimar. Se você acha que o certo é o elogio, comece você fazendo. Elogie sua esposa, elogie as pessoas que estão perto de você, elogie aquele que trabalha bem, elogie seus filhos. Faça isso porque aí você estará fazendo certo e pode levar as pessoas a aprender com você, até sua esposa aprender com você. E sempre elogie sem cobrar. Não faça elogios para dizer, olha, tá vendo, eu te elogiei, agora eu tô precisando de 2 elogios, entende? Elogie sem cobrar, elogie de maneira voluntária, elogio, não bajulação, só faça elogios sinceros. A terceira questão nossa aí é a responsabilidade. Ser homem de verdade é assumir responsabilidades, é fazer o que deve ser feito mesmo que não haja elogios. Talvez, na realidade, por fazer o que deve ser feito, você vai ser criticado. Às vezes há posturas, posições e decisões que tomamos que haverá críticas. E se você quiser agradar todo mundo, sua família corre grande perigo. Porque às vezes tem que tomar uma decisão aos olhos dos outros ruim, mas é a melhor decisão naquele momento. Vai parecer ruim, mas depois, no futuro, vai dar os verdadeiros frutos. Isso é responsabilidade, é fazer o que se deve ser feito, independente do que vão dizer. Faça o que tem que ser feito e não fique mendigando elogio. Só que quando receber elogio, receba bem. Também não adianta esses homens que quando recebem elogio, respondem mal. Entende? Não sabem lidar com o elogio. Aprenda a lidar. Receba bem e isso incentiva até a sua esposa ou qualquer outra pessoa a falar. Então, responsabilidade é o quê? É não esperar elogio ou motivação. É fazer o certo porque é certo. Faça isso. Quarta questão é a nossa identidade. A nossa identidade não está ligada a elogios e aprovação de outros. Quem você é um homem em Cristo Jesus e também você é homem e foi chamado para cultivar e guardar, diz lá em Gênesis. E você deve agir de acordo com isso, quer elogio em você, quer motivo em você, quer não. A sua identidade não está nisso, mas está em Cristo Jesus. Está no propósito para o qual Deus criou o homem. Você de fato é um homem de verdade porque você foi chamado por Deus para fazer algumas coisas. E não porque alguém reconhece isso em você. Mesmo que não reconheçam isso em você, você foi chamado para isso. Cultivar e guardar o jardim. E sua esposa, seus filhos, seu trabalho. Há muita coisa aí que é seu jardim e você deve lutar por ela. Então, a nossa vida espiritual, a nossa esposa é o nosso primeiro jardim. E nós precisamos cultivar e guardar isso nas nossas vidas. A quinta questão é a maturidade. Mulheres nem sempre expressam elogio e certas coisas da maneira como nós gostaríamos. E se nós não aprendemos a lidar com isso, nós vamos ter conflitos muito grandes por causa disso. Então você tem que aprender a lidar. É assim que as coisas são. E elas não serão alteradas na sua vez. Pode ser que um ou outro, ou uma outra pessoa apareça aqui para dizer, ah não, comigo não é assim. Mas essa é a exceção e não a regra. Inclusive, às vezes a mulher ela não elogia, mas ela tem atos de bondade, ela faz algo para o homem, ela
cozinha algo que ela gosta, porque ela reconhece o que ele fez, só que a maneira que ela entrega é diferente. Algumas fazem assim, outras fazem de outro jeito. E ela está reconhecendo, aquele ato de bondade é reconhecendo. Só que você queria elogio. Então, esse é o problema. Nós temos que ter maturidade para receber da forma que a nossa esposa consegue realmente expressar que nós temos feito a coisa certa. Então, nós não devemos depender do elogio. Nós devemos receber a maneira que a esposa tem de bondade e não reclamar. Até porque reclamar não vai alterar nada. Na verdade, vai criar um problema ou até um elogio falso só para satisfazer você. A reclamação não vai te levar a lugar nenhum. Por fim, em sexto lugar, serviço é a palavra. Liderança madura é abraçar a cruz, é servir de todo o coração. Sirva a sua esposa como Cristo serviu a igreja, porque esse é o chamado, amar a esposa como Cristo amou a igreja. Então isso é se doando, servindo. Não é só da esposa que eu estou falando, ok? Trabalha, a Bíblia diz que nós devemos trabalhar como se trabalhássemos para o Senhor e não para o patrão. Nós temos que dar o nosso melhor. Essa é a única maneira que nós devemos fazer como homens. Temos que... Você pode estar fazendo o trabalho mais simples. Eu sei que algumas pessoas não valorizam o que você faz como trabalho. Elas desvalorizam porque não dá o dinheiro que elas imaginam. Mas entenda, não importa o que você esteja trabalhando. Dê o seu melhor como se fosse para Deus, porque o trabalhador é digno. Se você está trabalhando, você é digno. Dê o seu melhor, faça o seu melhor, honrando ao Senhor. A sua obrigação não é estar ganhando muito dinheiro. A sua obrigação é o que você estiver fazendo. Às vezes está num momento difícil, mas faça muito bem feito. Faça o melhor que você conseguir fazer nesse momento. Então sirva. Sirva a esposa, sirva a família, sirva a igreja, sirva no serviço, mesmo que as pessoas não reconheçam. Então você é homem e foi chamado para viver como tal. Faça isso. Faça o que é certo, mesmo sem reconhecimento. Em 1 Coríntios 15, 58, o apóstolo Paulo diz: portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é em vão. É no Senhor. Se ninguém vê, o Senhor vê. E eu vou fazer o meu melhor para honrar o nome dele. Deus abençoe.